Nesse vídeo a gente vai ver Jailson Baraúna trazendo ali sua opinião a respeito da matéria que o Aratu Online trouxe ontem a respeito da pressão que a comunidade Quingoma tem feito aí, né, sobre as autoridades, pedindo que o Bahia não levante o seu CT na comunidade Quingoma, né, na localização de área protegida ali, né, ambiental. A matéria, ela traz ali, né, a opinião da líder quilombola, porém, na própria matéria diz que eles não sabem onde será, né, exatamente a localização e estão preocupados com essa questão do Bahia trazer um centro de treinamento para dentro da comunidade quilombola. A gente vai ver Jailson Baraúna questionando esse fato e desde já eu expresso aqui a minha tristeza, né, velho? Eu acho que isso para mim é tumultuar ambiente, isso para mim é um jornalismo errado, porque traz uma questão polêmica, levanta uma questão polêmica sem nenhum tipo de embasamento. Você vai entender mais ao longo desse vídeo. Mas antes eu já te peço que deixe o dedo no like, hype o vídeo e também se inscreva aqui no canal, tá certo? Sem mais delongas, vamos ver aqui a opinião de Jailson Baraúna e tentar entender tudo que foi repercutido aí, né, através dessa matéria que a galera do Aratu Online soltou. Vamos jogar na tela. A matéria original fala de questões ambientais que contaram, inclusive, com a participação do prefeito de Camaçari, Caetano. Terreno quilombola não é em Camaçari, é em Lauro de Freitas. O terreno quilombola é em Lauro de Freitas, é antes do Joanes, ok? Do Joanes pra cá é Camaçari. O prefeito de Camaçari tem que autoridade para intervir em um terreno na área quilombola? Se é no município vizinho, qual a autoridade dele para intervir nisso? Entendeu, Paquetá? Sim. Qual a autoridade do prefeito de Camaçari para intervir no terreno de Lauro de Freitas ou da prefeita de Lauro para intervir no terreno de Camaçari? Nenhuma. Partidos distintos, concorrentes. Ninguém vai ajudar ninguém nessa parada aí. Vamos lá, vamos tentar entender o que está acontecendo. Fala aí. Barbaço fez um resumo disso. Aproveitar que o Vitor tá aqui, não vamos dar strike, né? Então, já tô pedindo autorização aqui. Eu vou usar o resumo de Barbaço pra gente poupar esse tempo aí. Então, o resumo de Barbaço eu vou ouvir, mas a matéria esqueça. Vamos lá. Quilombo mais antigo do Brasil, o Quingoma, situado em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, é espaço remanescente da resistência negra contra o processo de escravização. Promovido pelos colonizadores e donos de engenho de terra do Império, agora, 456 anos depois, os quilombolas se veem novamente ameaçados, dessa vez pela especulação imobiliária e pela iminente construção do novo CT do Bahia. Os quilombolas travam uma batalha burocrática contra o Estado para preservar a existência da área que ocupam desde 1569, ainda nos primeiros anos de ocupação portuguesa no Brasil. Enquanto isto, a especulação imobiliária avança sobre o Quingoma com a construção do condomínio Joanes Parque. Em paralelo a isso, o grupo City mira um terreno que, segundo os quilombolas, é de posse do Quilombo para a construção do novo CT do Bahia, cujo projeto é avaliado em 200 milhões de reais. No final de abril, os quilombolas foram surpreendidos com a informação de que um acordo teria sido firmado para a construção do novo centro de treinamento do clube. Segundo a líder quilombola Rosimeire dos Santos, os moradores do Quingoma e o Ministério Público Federal não foram consultados. Abre aspas, esse ano, novamente, a gente vem com essa surpresa de que o Bahia, de fato, está querendo implantar o CT no Quingoma. A gente não sabe qual seria a área, mas imaginamos que seria na via metropolitana. E esse medo vem nos assolando todos os dias, afirma em entrevista ao Aratu Online. Na última semana, o CEO do Bahia, Raul Agui, como a gente disse aqui, afirmou que o novo centro de treinamento do clube será o maior da América do Sul, está mais perto do que se imagina. É um tema extremamente complexo, questões de infraestrutura, meio ambiente, regulamentação, tudo em que tem que ser trabalhado com bastante confidencialidade, como a gente destacou aqui também. Não estamos longe de anunciar detalhes, mas estamos com o maior cuidado, porque há muitas variáveis que têm que ser perfeitamente equacionadas. Anunciou em uma entrevista institucional publicada no canal oficial do Bahia no YouTube. O novo equipamento será construído para substituir o CT Valente Macedo, situado em Dias Dávila, também na região metropolitana. A avaliação do Grupo City é que a logística para treinamentos nesse CT é inviável para o time profissional. Com isso, a tendência é que o espaço seja cedido para divisões de base e futebol feminino. O Bahia não se manifestou oficialmente sobre o tema. Para Rosimeire, o Quingoma é alvo de investidas imobiliárias que podem causar danos ambientais graves. Abre aspas. Como vão ser essas questões ambientais e climáticas que vêm sendo discutidas sem os povos que protegem o meio ambiente? Nós, remanescentes de quilombolas, deixaremos de existir para dar lugar a todas essas especulações empresariais? Interessa a quem questiona. E ela ainda diz o seguinte: a gente nunca é respeitado, só queremos proteger o que os nossos que vieram nessa caminhada tão sofrida queriam proteger. Acrescenta. Em abril de 2024, o Ministério Público emitiu recomendação conjunto com os
que já é o suficiente aí pra gente poder, né, se aprofundar um pouco mais. Pra que mais forma de tumultuar, já que esse foi o tema dos últimos 2 dias, né? Tumultuar o ambiente, pra que mais do que essa matéria que ela deixa claro ali, velho. Imaginamos que será na via metropolitana. Imaginamos que será em cima de um território que é quilombola e, sei lá, com proteção ambiental. Ela imagina. E aí, mais do que ninguém, um veículo tão grande quanto é o Aratu Online, né, sabe que as pessoas não leem, não vê nada, não quer nem se aprofundar no conteúdo, por mais, e o conteúdo ele é especulativo, mas quando ele cita, né, CT do Bahia e pressão imobiliária ameaçam o quilombo mais antigo do Brasil. Pra que mais forma de tumultuar do que isso? Pois é, e aí a gente pega, eu peguei aqui pra dar uma olhada na matéria em si, pra ler enquanto a gente estava aqui, é um trecho pequeno que fala sobre essa questão do Bahia e por puro achismo da pessoa que acha que vai afetar o terreno quilombola, enfim, só um achismo, o resto é só falando a história do Quingoma. Ou seja, é um título, uma matéria, como muitos criticaram a gente aqui há 2 dias atrás, falando de questão apelativa de thumb, é uma matéria totalmente apelativa e genuinamente apelativa. Genuinamente apelativa e baseada em achismo. Achismo, para. Vamos lá. Para começar, o absurdo e a desconexão, eu acho que matemática faz-se necessário. Porque quando você diz que um terreno reclamado é de 1.200 hectares, é algo em torno de 12 quilômetros quadrados. Estamos falando de 12 mil... São 12 quilômetros. 12 quilômetros. Tá? De área. Não tem essa área ali. Não tem essa área. Não tem essa área, ô Bruno. Porque teria que ser 6 por 2 dá 12. Você teria que ter 6 quilômetros em uma direção, 2 na outra, 6 vezes 2, 12, 12 quilômetros quadrados. 12 a 13, o total em hectares que se alega. Quem tem essa terra, irmão? Qual é o quilombo que tinha essa dimensão no Brasil? E o que está sendo feito com o espaço? Porque passamos por Quingoma. Quingoma primeiro foi um lixão. Feito de lixão pela prefeitura, as péssimas administrações da prefeitura de Lauro de Freitas, que transformaram o espaço quilombola em lixão. O primeiro a desrespeitar a lei é o município. Foi punido? Eu e Bruno passamos lá. É um lixão. Tem um lixão gigante lá. Então, o primeiro desrespeito, a primeira infração legal partiu da prefeitura, que construiu em um espaço, em um terreno quilombola, um lixão. Esse lixão redundou, Vitor, em uma favelização do espaço, em um espaço de subcondições humanas de sobrevivência e convivência, e que tempos depois veio com a cara de pau de dizer, não, estamos revitalizando o Quingoma, revitalizando a zorra. Roubaram terra pra caramba, a prefeitura roubou terra, meio mundo de gente roubou terra, meio mundo de gente grilou terra, esculhambaram com tudo. Para começar, o município de Lauro de Freitas vai reparar a comunidade quilombola pelos danos que causou instalando o lixão lá? Eu acho que pelo lado do Bahia tem um negócio que é interessante. Deixa eu fazer direito. Boa tarde, Vitão. Seja bem-vindo. Muito boa tarde a todo mundo que tá nos acompanhando. Chega até aqui, tô na penumbra, né, velho? Sobre o negócio da matéria, o que me chama a atenção é o seguinte. É que, de fato, né, pra gente que trabalha com os fatos e com, né, as notícias relacionadas ao Bahia, tem se tornado cada dia mais difícil, assim, né? Porque, obviamente, o Bahia vai crescendo, vai se fechando, vai fechando o cerco pra essas notícias que acabam vazando. Obviamente que ainda existem, né? Mas já são muito menores do que o que já foi, né, no passado. E eu acho que essa questão do CT do Bahia chama muita atenção, né? Porque isso envolve muitas outras coisas, é como você falou. Não envolve só a questão do quilombola, mas da comunidade, né? Da sociedade que mora ali naquele local, porque vai gerar emprego, também tem a questão do desmatamento, tem várias outras coisas. Certo mesmo é que a gente fica cogitando que vai ser ali e fica tentando adivinhar exatamente onde é que é o perímetro. Mas como se não existe precisão com isso daí, aí fica nesses achismos assim, eu acho que é ali, acho que é aqui. Pra ver se isso de alguma maneira força o Bahia a aparecer e falar, não vai ser aqui não, vai ser em tal lugar. Só que isso não vai acontecer. Simplesmente vai chegar num dia em que o Bahia vai chegar com um documento completamente pronto, o Grupo City já vai vir com tudo planejado e vai dizer, é assim. Vai ver primeiro as máquinas já no lugar, Vitor. Exato. E depois os caras não se especular pelas máquinas. Não, então, e não vai fazer de qualquer maneira, né? Vai chegar lá e vai falar, aqui, foi assinado por tal e tal pessoa, a gente tem aqui já o alvará, vai ser aqui nesse lugar, as contrapartidas que vão acontecer para o pessoal que vive aqui nesse lugar, se é que vivem, são essas aqui, pronto, e acabou, é isso.
Obviamente que, de repente, tá rolando até um diálogo que a gente não sabe, que a gente não conhece, com as próprias pessoas do lugar. Não acredito que o Bahia chegaria lá, eu tô falando Bahia como Grupo City, tá? Chegaria lá de qualquer maneira, sem consultar ninguém, sem conversar com ninguém, simplesmente porque existe um dono daquilo ali. Mas o que me causa estranheza pra eu trazer veracidade pra tudo é o seguinte: como é que a líder quilombola Assim, não sabe. não sabe? Seria uma coisa, se de fato fosse em uma região quilombola, a primeira a ser comunicada, até para ser instada a se posicionar, seria a líder. Jamais tendo uma resolução definitiva, não sei se o termo é definitivo, ou impeditiva do Ministério Público Federal, não é o estadual, é federal, eu duvido que, primeiro, o Bahia mexeria com isso, e segundo, em mexendo com isso, cairia no que você acabou de dizer. Se ele estivesse de fato mexendo com isso, a primeira pessoa a saber estar tratando seria ali na quilombola, para saber quais tipos de retorno e contrapartidas ela teria e a comunidade teria. Vamos lá. E foi isso que eu quis dizer, talvez eu não tenha me expressado direito, torcedor. Ser quilombola só por ter um certificado hoje justifica? Porque se você passa no Quingoma, é um bairro invadido pela especulação imobiliária, invadido pelo tráfico, invadido pela própria prefeitura, que foi o primeiro grande grileiro do Quingoma, foi a prefeitura, ao instalar lá um lixão. Primeiro grande desarticulador de tudo foi a prefeitura, a dar certificado de posse de uma terra que ela não tem e permitir que vários equipamentos imobiliários, várias construções estejam lá. Vem cá, alguém foi pra cima da prefeitura pra recobrar o terreno tomado? Não tô dizendo que foi ou não foi, tô perguntando. Será que alguém foi pra cima da prefeitura pedir compensação pelo lixão instalado lá por anos, anos e anos e anos, que tanto prejudicou a comunidade do Quingoma? Vale lembrar, Bara, que teve o lance também de Dias Dávila. É bom lembrar isso porque são ocasiões semelhantes. Não existia praticamente nada no lugar onde foi feito o CT de Dias Dávila. No entanto, quando o Bahia chegou lá, fez a questão da mobiliária e tudo mais, conversou, até eu acho que parte dos funcionários que trabalham lá, se eu não me engano, posso estar equivocado, mas eu ouvi falar que alguma parcela dos funcionários de lá, do próprio CT, são de pessoas da comunidade. Então, quando o Bahia se instalou lá... Foi um TAC assinado para que parte desses funcionários, sim, uma boa parte, fossem absorvidos da comunidade local. Então, na época em que o CT começou a ser construído ali, eu fui olhar como é que era pelo Google Maps, né? Na época eu não tinha como me deslocar até lá. Mas eu olhei, praticamente não existia nada, assim. E era inóspito o local. E muito provavelmente o Bahia levou o desenvolvimento para esse local. Ainda né? Se você olhar pro lado de lá, do fundo, ainda tem muita coisa para poder desenvolver ali. Tem nada. E aí o que é que me chama a atenção? Tá, Bruno, né, instou a gente a falar disso aí, mas, velho, tá. Cara, a pessoa mais correta, mais adequada para falar do tema, não sabe. Me causou estranhamento isso daí, de verdade. Se não tô querendo deslegitimizar, né? Ela pode realmente não estar sabendo, e isso pode ser uma falha do processo. Mas faltou mais detalhes, né? Eu não acho, e aí eu vou continuar dizendo, não, como eu disse a vocês aqui, eu não tô aqui pra defender nem pra agredir, tô aqui pra colocar o que eu penso ser correto. Eu não vejo o Bahia se posicionar de forma tão correta, e de repente, Vitor, cometer o deslize de dentro de um processo tão complexo, mas do processo. Claro. Isso não seria correto. Eu seria o primeiro, ou serei o primeiro, seria se não aconteceu, serei se for verdade, e um se bem gigante, de criticar o Bahia por estar fazendo pela primeira vez algo incorreto, quando o correto deveria se comunicar com as partes, e partes de algo tão complexo. Ah, mas a área está em disputa e não é corretamente essa área. Beleza, mas ele deveria, por gentileza, sim, comunicar com as partes.